Bom dia, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Então, na aula passada nós falamos sobre o surrealismo e eu propus que vocês fizessem as atividades da página 121 e da página 122. Então, hoje vamos corrigi-las. Vamos lá para a correção? Então, peguem a apostila de vocês, página 121, página 122, e nós vamos fazer a correção dessas atividades aí. Elas são todas atividades, em grande parte, atividades onde você tem que escrever a resposta. Então, vamos caprichar nas respostas. Eu recebi algumas atividades, as quais vocês só colocavam uma resposta, uma pergunta, uma coisa assim. Sim, talvez é assim. Não, talvez não é assim. Não, isso não é legal. A gente tem que explorar as nossas capacidades e desenvolver as nossas respostas de uma forma melhor. Então, a número 1 é a seguinte. Podemos dizer que o dadaísmo e o surrealismo partilhavam das mesmas insatisfações sociopolíticas? Então, a primeira resposta já é sim. Por quê? Porque quando eu falei para vocês do surrealismo e do dadaísmo, eu comentei que ambas tinham a ideia de que os problemas políticos, problemas sociais, problemas da guerra, tudo era voltados era feitos pela própria população. Então, é sim. Os movimentos estavam descontentes e revoltados com as consequências da Primeira Guerra Mundial. Os movimentos estavam descontentes e revoltados com as consequências da Primeira Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, né? Dependendo da interpretação histórica aí de alguns. Eles também atribuíam os horrores e a responsabilidade da guerra à humanidade. Nossa, estou trocando aqui. Também atribuíam os horrores da guerra à própria humanidade. Ok? Então, as duas tinham essas insatisfações políticas mesmo. 2. Explique o automatismo, indicando a razão pela qual esse recurso era utilizado pelos artistas surrealistas. Então, o automatismo é aquela ideia de que o artista ele não tinha controle sobre aquilo que ele estava pintando, né? Então, é uma técnica surrealista que eles consideravam acessar de uma maneira muito mais fácil o inconsciente, né? As camadas mais profundas do psique. Então, era uma técnica em que os artistas surrealistas acessavam de maneira mais rápida e eficaz as camadas mais profundas do psiquismo, né? Psiquismo, inconsciente. Psiquismo. Acho que tem acento no O. Psiquismo. Não. O inconsciente. Então, era uma técnica que eles acreditavam que quando ele não tinha controle sobre o que estava pintando, na verdade era o próprio psique, o inconsciente, a mente, as ideias, né, que o surrealismo defendia, fazendo com que eles abordassem tais temáticas. E acessassem aquilo que estava mais profundo no inconsciente humano. 3. Descreva o uso da colagem no surrealismo e no dadaísmo, estabelecendo semelhanças e diferenças de acordo com os propósitos de cada movimento. Então, aqui a ideia é você descrever o surrealismo, a colagem, depois descrever o dadaísmo, a colagem, e depois estabelecer ambas diferenças. Ou, se você não vê diferença, descrever os dois
e demonstrar que eles não tinham diferença, mas eles tinham. Então, ambos os movimentos tinham a ideia de afastar-se da razão, isso a gente já chegou a um consenso. E eles utilizavam o que eles tinham de mais próprio da arte, ou era o automatismo ou a própria colagem. Os dadaístas, eles se valiam do acaso para compor suas colagens, e os surrealistas, eles falavam que não era o acaso, mas era o recurso de acessar a própria mente humana. Então, não é o acaso, e sim a mente humana que queria fazer daquele jeito. Então, no dadaísmo, os artistas acreditavam que a colagem se dava pelo acaso, ou seja, do jeito que saiu porque era para sair daquele jeito. Já os surrealistas acreditavam que as colagens eram manifestações da psique. Ou seja, uma revelação do inconsciente. Inverti aqui, né? Inconsciente, beleza? Mas ambos eles falavam que queriam se distanciar da razão. Tranquilex? Vamos para a próxima. A questão 4. Cite quais são as vertentes do surrealismo nas artes visuais, explicando a concepção de cada uma. Nós vimos que as vertentes são o automatismo e o hiperrealismo. O automatismo, o artista, ele não tinha controle sobre a arte. O hiperrealismo, eles faziam uma realidade muito mais parecida com as figuras da realidade, né? Uma arte muito mais parecida com as figuras da realidade, contudo, ficava um certo ar de surreal, né? De metafísico, de algo além da própria realidade. Então, eram duas vertentes, a abstrata ou automatista. Vamos lá, então. Primeira é a abstrata, que é automatismo. Se distanciava distanciava das figuras e aproximou de formas abstratas. Ponto, vírgula. E o outro é a figurativa, que a gente também pode chamar de hiperrealista. Deixa eu só descer aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Eita, o que eu fiz? Vamos subir. Um errinho clássico do tio Ney. Então, espera. Vamos voltar para a página de correção. Isso, está chegando, já é a próxima. Isso. Então, hiperrealista, por meio da qual a imagem se aproxima da figuração, mas não como encontrado na realidade. Expressões inconscientes. Imagens próximas
mas não reais, que também era uma manifestação do inconsciente. Tranquila? A tarefa, gente, deixa eu falar para vocês. Quando a gente passa uma tarefa, é para fazer, vocês estão sendo avaliados por cada tarefinha que vocês enviam. Muitos ainda não me enviaram a tarefa. É a colagem. Qual tarefa, professor? É essa tarefa aqui que eu pedi para vocês fazerem. Alguns me enviaram de uma forma perfeita, bonita, outros ainda não. Eu estou no aguardo. Não deixem de fazer as tarefas, pessoal. É o que vocês vão ser avaliados. Agora vamos lá. Nós temos um Max Desafio que ele foi tirado, né, da UEL. Em 1924, surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência da lógica das experiências psíquicas e oníricas, né? Oníricos dos sonhos, propondo novas experiências estéticas. Sobre o surrealismo, é correto afirmar que, vamos ler alternativa por alternativa. Letra A. Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. Sacralização da natureza é fazer com que a natureza se torne sagrada. É por isso. B. Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. Ou seja, é tudo agora pela razão e o ser humano e o que ele sente não vale a pena ser registrado. O inconsciente, né? A razão, ela é muito dependente dos nossos sentidos. Tanto que tem gente que perde a razão quando os sentidos são muito fortes. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. C. Destaca que o fundamental na arte é o objetivo visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. Destaca que aquilo que é mais importante na arte, na letra C, está dizendo assim, é o objeto visível, ou seja, é o quadro, é a escultura. Muito mais importante do que o artista queria passar naquela obra. Não é bem assim. A gente viu que as obras de vanguarda, quase que exclusivamente, o que vale é o que o artista desejou passar. E aí o interlocutor da obra, ele vai, logicamente, fazer a sua interpretação, mas sempre voltado para aquilo que o artista diz que é a obra. Vamos lembrar aí dos cavalos mortos, por exemplo? Para olhos leigos como os nossos, ao olhar aquilo ali, vemos rabiscos. O artista viu cavalos mortos. E um crítico de arte, muito provavelmente, vai interpretar dessa mesma forma. D. Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que a codificação das ideias da sociedade ou da história. Está falando assim, é mais valioso a imaginação do artista do que os códigos, as regras, as leis que a sociedade impõe sobre as artes. Verdade, essa está certa. Letra E, busca limitar o psiquismo humano às suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma nova ordem. Não tem limites. É aquilo que o artista interpretou, é aquilo que a imaginação do artista conseguiu levar, é aquilo que a psique conseguiu demonstrar. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Vamos continuar. Agora é o resumão do que nós aprendemos. O surrealismo, ele tem aí suas ideias principais durante a Primeira Guerra Mundial, né, onde havia o caos sociocultural, as consequências para a arte. E lá em 1924, com André Breton, vai surgir o Manifesto Surrealista, né, que deu o primeiro nome e as forças também para as ideias de movimento do surrealismo. E aí os preceitos do movimento. Teve o afastamento da razão. Quando afastou-se a razão, surgiu o automatismo, que é a arte surrealista abstrata. Depois nós tivemos uma livre associação de ideias, né? Outro preceito do movimento era o onírico, os sonhos.
e um universo muito maravilhoso, né, que havia. O surrealismo, que também é o automatismo, é o surrealismo abstrato. A arte no surrealismo abstrato, e depois nós temos a arte não figurativa, que é a própria arte abstrata. Aí nós temos o surrealismo também figurativo, que também pode ser chamado de hiperrealista. A arte figurativa é uma arte figurativa, né? Onde tem o universo dos sonhos, que é chamado de universo onírico, maravilhoso. Nas artes visuais, nós temos as técnicas, os suportes, os gêneros, e aí nós vamos ter a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, entre outros. Também vamos ter a colagem, a fotomontagem e um que nós já estudamos, que é o frottage, 2T. O frottage, entre outros. Tranquilex, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer um mapa mental, um mapa conceitual, envolvendo as duas unidades que nós estudamos, dadaísmo e surrealismo. Tio, eu posso fazer no Word? Pode. Tio, eu posso fazer no Paint? Pode. Tio, eu posso fazer num papel e tirar fotografia e te enviar? Pode. Essa atividade vocês terão até sexta-feira para me enviar, até o dia 5/6, tá bom? Um abraço para vocês. Tem uma perguntinha lá no Google Classroom também para vocês responderem. Lembrando que lá vai valer frequência. Um abraço. Espero que a correção tenha sido válida. Se tiver sido muito rápido, vocês voltem, pausem a imagem e continuem, ok?